Bem-vindo! Estamos dando continuidade no vídeo sobre as runas. Agora, finalmente, entramos na parte da teogonia, cosmogonia e a parte da criação segundo a visão esotérica das runas. Até então, tínhamos falado sobre as influências históricas, a parte da origem histórica, segundo os livros de história. Agora vamos falar segundo os livros mitológicos e esotéricos. Então, como é um assunto muito vasto, eu acredito que vamos então ter uma compreensão mais fácil se usarmos uma linguagem em decomposição. Primeiro eu apresento as runas e vamos fazendo um caminho contrário para entender de onde elas vieram. Pois bem, as runas, que estou me referindo inclusive nas imagens e nas fotos, é sempre o Futhark antigo. Não quer dizer que não venhamos a falar do Futork e de outros alfabetos que utilizem runas. As runas são uma dádiva de Odin, como é dito, e existem algumas variantes a respeito da origem. E é dito que as runas vieram através de Odin, do conhecimento dele, mas como? Como ele obteve esse conhecimento? Odin tem uma característica muito interessante. Apesar de ele possuir sua própria magia, ele buscava novas magias. Além de ele possuir a sua, ele sempre aprendia mais e mais. Ele era incansável quanto a isso. E estava disposto até mesmo de fazer qualquer acordo para obter novos conhecimentos. E o mesmo se ocorreu com as runas. Ele não, vamos dizer assim, nasceu conhecendo as runas. O conhecimento das runas veio através de um acordo que ele fez com Mimir. Mimir era um, vamos dizer assim, gigante guardião de um poço cuja água trazia conhecimento. E Odin queria esse conhecimento. Então, ele, com um de seus disfarces, já que ele vagava pelo mundo disfarçado, chegou até o poço de Mimir e pediu então para beber da água. E Mimir disse: se você quer beber desta água, deve pagar um preço. E para vocês terem uma ideia de quem é Mimir, de certa forma ele é tio de Odin. Então Odin aceitou e pagaria qualquer preço. No caso, foi um de seus olhos. Como é sabido, Odin não possui um dos olhos. E assim ele fez. Prontamente ele tirou uma de suas vistas e ela teria sido atirada no poço. E ele então se retirou e com esse conhecimento que ele obteve, ele foi até o tronco da árvore de Yggdrasil para fazer um sacrifício, segundo o conhecimento que foi obtido, para poder ter acesso às runas. Ele não as obteve fisicamente a princípio, ele obteve o conhecimento e as transcreveu para um escudo, através de algo que é chamado sacrifício tríplice, aonde ele foi dependurado e trespassado por uma lança, e ali ficou por 9 dias, sem comer, e ele teria morrido de fome, de sangramento pela lança e pelo enforcamento. Inclusive, é dito que há rituais em torno disso de alguns guerreiros no passado. O fato é que depois disso ele vislumbrou as runas e as obteve, e as transcreveu para um escudo. O olho de Odin no poço de Mimir tem um duplo significado. É dito que o poço de Mimir também seria o poço de Urdur, a deusa do passado, que juntamente com as outras deusas, Verdandi e Skuld,
fariam a tríade do destino. Esse olho no poço de Mimir veria tudo o que há pela frente, pois ele estaria no ponto mais antigo do tempo, e esse olho estaria ligado às runas, por isso as runas também veriam tudo. Odin então transcreveria essas runas e as levaria. As runas, elas têm um mecanismo de funcionamento um pouco complicado de se explicar a princípio, pois elas podem ver o destino, mas o destino na visão nórdica, ele não é fixo. Ele existe uma variável que ela pode ser alcançada através do controle de seu destino próprio, o famoso Vird, a vontade do destino. Tanto que a deusa que tece a linha do destino, que passa pelas mãos das deusas do destino, Frigga, é dito que ela não tece uma linha, e sim uma teia. E em várias gravuras é mostrado essa teia na mão das 3 deusas. Isso quer dizer o quê? Que uma vez puxando um fio da teia, inúmeros outros fios são puxados juntos. Isso serve para simbolizar que é impossível você mexer em algo no destino sem que isso afete a outras coisas. Esse tecido, essa linha, seria feita por Frigga, a esposa de Odin. Então, chegamos finalmente às runas, né? Que ele teria então obtido através desse conhecimento. Seriam as 24, posteriormente adicionado a 25ª. Então teríamos as runas divididas em 3 grupos de 8, sendo que o primeiro grupo seria chamado primeiro Aet, depois segundo Aet e terceiro Aet. Vou então tentar me esforçar para que o vídeo não fique longo demais, mas é um pouco difícil, já que vamos falar aqui do primeiro Aet, de Frey e Freya, que segundo alguns aspectos de algumas visões é também o que define as qualidades a se adquirir, como energia, tranquilidade, ação, comunicação, inspiração, força de vontade, conhecimento, generosidade e companheirismo. Seria esse então o Aet de Frey e Freya. E quem seriam ambos? Frey, também conhecido como Freyr, Frodi, Fro, Yngri, Ing, era filho de Nerfus e Njord, gêmeo de Freya. Era deus da abundância, fertilidade e da paz. Ele possui uma simbologia solar e ele também é conhecido por governar a esfera dos Elfos da Luz, que era também conhecido como Elfheim. E ele foi cedido juntamente com Freya e Njord como parte do acordo para finalizar a guerra entre os Vanir e Aesir. Ele é muito benéfico para a natureza, para a paz e para a prosperidade. Juntamente com ele, temos Freya, sua irmã gêmea. Também são aceitas as pronúncias Freyja, Freya, Vanadis, Vanabordir, Horn, Sir e até mesmo Gethen. Freya é a irmã gêmea, como dito, de Frey, filha de Nertus e Njord, assim como seu irmão, é regente de sinais e ciclos da natureza. Ensinava magia às mulheres, é padroeira das magas e das profetisas, também conhecidas como Volungs, Volvugs ou Skidkonas. Ela, para entender melhor, quem já tem conhecimento da mitologia grega, seria uma espécie de mistura de Afrodite, Atena, Perséfone e Hecate, todas juntas numa deusa só.
Ela regia o amor e o sexo, tendo tido inclusive muitos amantes, sejam divindades maiores, menores e até mesmo mortais. Ela teve o arquétipo alterado pelos cristãos, que por eles a taxou de adúltera e promíscua. Sendo assim, parte do que se tem sobre ela na mitologia pode estar adulterado. Era casada com Oder, cuja ausência lhe causava pranto, onde ela chorava lágrimas de âmbar e ouro. Durante alguns meses do ano, ela possuía um cinto mágico, o colar Brisingamen, o manto de penas de falcão, que inclusive a transformava em falcão, que certa vez foi emprestado a Loki. Tinha 2 filhas que eram também deusas do amor, Nos e Gersemi. Também ela guardava correlação com Cibele, Maeve, Morgan, Marcha. E diferente das deusas celtas que manifestavam-se em corvos, ela fazia-se na forma de falcão. A escritora Shanna McGott, para ela, era muito semelhante a Odin. Por um fato bem interessante, ela ficava com metade das almas do campo de batalha. Nem todo morto em campo de batalha ia para o Valhalla. Parte ia para os salões de Freya e tinham a exata mesma função que os guardiões de Odin. Esse acordo foi obtido através de um ensinamento de magia a Odin. Como eu disse, Odin pagava qualquer preço para aprender algum tipo de magia nova. Freya, então, na ocasião da colheita das almas, ela assumia a forma de Valfreya, onde coletava juntamente com as valquírias. E no ato do ensino da magia a Odin, ela assumiu a forma da maga Heidr. Entramos então agora no segundo Aet, o Aet de Heimdall e Mordug. Pois bem, Heimdall tem um pouco vago a origem dele. Sabe-se que ele é filho de 9 mães, conhecidas como as donzelas das ondas, provavelmente amantes de Odin. Ele é, curiosamente, um deus solar e lunar ao mesmo tempo. E dizem que seu nome é ligado a silêncio e a observação. E, como já é sabido, ele guarda a ponte Bifrost e anunciava a chegada com a corneta Gjallarhorn, se eu não me engano essa é a pronúncia, a chegada de inimigos, e também anunciará o Ragnarok. É dito que enxergava tanto de dia quanto de noite e conseguia mesmo ouvir a grama crescer. Infelizmente, há uma falta de referências, assim como também a falta de referências a cultos a ele. É dito que no Ragnarok ele enfrentará Loki e ambos se destruirão. A corregente desse Aet é Mordug, também conhecida como a guardiã da ponte do rio congelado, cujo nome, se eu não me engano, era Giol. Ela impedia a entrada de pessoas sem autorização no mundo subterrâneo. Mordug é dito que era uma mulher alta, magra e pálida. Sempre questionava quem quer que fosse entrarem sem motivos, quando vivos, e sem merecimento, quando mortos. É dito também que ela pedia algum tipo de oferenda na travessia, geralmente moedas de mortos, o que nos remete a inúmeras culturas onde existe um pagamento pela travessia ao reino dos mortos. E finalmente chegamos no terceiro Aet, o Aet de Tyr e Ziza. Tyr, também conhecido como Tio, Zio, Ziu, Tei, Tius, Dios e Tiusco, era um deus da batalha, também venerado como Tiwas ou Teiwas. Era pai celeste e deus da guerra. A origem do nome
tem ligação com a palavra indo-europeia Deus, algo como o céu ou luz. Simbolizava o poder solar e do dia. Posteriormente, ele foi transformado em deus da guerra. Ele era muito associado ao cumprimento das leis e à solução de disputas. Ele regia ao mesmo tempo a guerra e as disputas de leis. Ele era invocado durante o Holmganga, que eram duelos que eram vistos como augúrios divinos, e também era invocado em duelos de justiça, que eram duelos onde se definiam culpados de litígio interpessoal e também para vitórias antes das batalhas. Não se podia quebrar nunca um juramento sobre Tyr, sobre risco de punição divina. Ele era padroeiro de juízes e conselheiros. Se você está com dúvida de quem é Tyr, ele é aquela divindade que colocou a mão dentro da boca do lobo Fenrir, como selamento do acordo para a corrente que prendeu Fenrir. Ele sofreu algumas modificações com a deturpação cristã, transformando ele numa espécie de divindade sanguinária. Ele é associado à estrela Sirius, que curiosamente em persa arcaico se pronunciava Tyr, que significa flecha. E, por acaso, sua runa tem a forma de uma flecha. Por vezes a estrela polar que guiava os marinheiros era também chamada de a estrela que aponta o caminho, ou a estrela flecha. Sua corregente desse Aet é Ziza, também conhecido como Zitnia, Magna ou Zizi. Também era conhecida como a mãe dos grãos. É uma deusa já um pouco menos conhecida de quem não tem mais intimidade com a mitologia nórdica. Ela representava o milho e era o seu espírito, de certa forma. A sua essência ficava retida na última espiga colhida, que era vestida como a deusa e reverenciada durante o inverno. E era enterrada ritualisticamente na volta da primavera, na semeadura, para atrair a bênção da deusa sobre a futura colheita. Pessoal, eu me despeço aqui, me desculpem que acho que o vídeo acabou ficando longo. Eu tentei reduzir ao máximo para falar dos Aets. Eu espero no próximo vídeo já começar a falar da runa Ansus. Para que não fique resumido demais, eu vou falar de apenas uma runa por vídeo. Bom, ao menos é esse o meu plano agora. Agradeço então, finalmente. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.